uma cratera de aproximadamente 800 metros quadrados e 40 metros de profundidade. Numa das vias mais importantes de São Paulo, a Marginal Tietê. Meu Deus, como isso foi acontecer? Quem é que não ficou surpreso com essa história? O que se sabe até agora é que uma tubulação de esgoto se rompeu. Milhares de litros inundaram túnel e poços de uma linha de metrô que estava em fase inicial de obras. O solo, então, cedeu, causando esse buraco enorme. Agora, é preciso realmente ir a fundo para descobrir o que causou esse enorme acidente. Um acidente assustador, ainda sem causa confirmada. Eu ainda não estou tranquila. Uma das principais vias da maior cidade da América Latina, interditada. Foi muito difícil sair da minha casa porque o trânsito todo foi deslocado para essa rua. 1º de fevereiro, 8h20 da manhã. A máquina de 2.000 toneladas, especializada em construir túneis subterrâneos, conhecida como Tatuzão, aparece num dos poços da futura linha laranja do metrô de São Paulo. Nesse vídeo a gente vê aqui a pontinha do Tatuzão, a toneladora. Como que é essa máquina? Ela é tripulada? Sim, ela tem uma equipe, ela tem até enfermaria dentro, ela tem um diâmetro de 10 metros aproximadamente. Então, ela tem todo um sistema de controle, uma tripulação que maneja o equipamento, que garante que ela vai avançando. A máquina de 109 metros de extensão havia acabado de cruzar o leito do Tietê, 14 metros abaixo do nível do rio, completando aproximadamente 500 metros de escavação. Começou a vazar, ela achou caminho. Começou pouco. Mas conforme ela vai trazendo material sólido com ela, areia, lodo, e rapidamente ela abre tudo. Funcionários se assustam. Gritam para alertar outros companheiros. Chegam a pensar que era a água do rio Tietê. O rio Tietê estourou aqui na obra. Caraca, velho! A partir dali, toda a obra começa a inundar. Foram 8 horas de vazamento, mas não era água do rio, e sim esgoto. Uma tubulação que passava pouco acima do caminho do Tatuzão se rompeu. A água ocupou os 2 poços e entrou aonde mais tinha espaço para entrar. E esse esgoto foi levantando, foi subindo até alcançar o nível do coletor. Aí parou. Pouco a pouco, o buraco vai tomando uma proporção gigantesca. As 3 pistas da Marginal Tietê são fechadas. 3 faixas da pista local são engolidas pela cratera. O Carlos é piloto de drone e tem um canal de vídeos sobre obras em São Paulo. Ele acompanha de perto a construção do metrô. Foi uma cena muito triste, né? O esgoto já tinha tomado a parte não só do Poço Aquinos, mas do VSE Tietê também. Então foi uma cena assim muito triste, porque a pista começou a ser engolida e o cenário foi devastador. 40 metros de profundidade, 20 metros de largura e 40 de comprimento. Esse é o tamanho do rombo na pista local. A empresa responsável pela obra usa 4.000 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira, para fechar a cratera. 12.000 metros cúbicos de pedras são despejados no poço de acesso. Mas será que é o suficiente para garantir a segurança de todo o terreno? Não tenho dormido bem, com medo da situação se agravar. No imaginário do paulistano, ainda paira a poeira de 2007.
Na hora do acidente, eu estava no escritório. Aí um amigo meu ligou para mim, aqui de Pinheiro, falou: Antônio, corre que o prédio teu vai cair. Não caiu, mas foi condenado à demolição. Minha mulher é do interior, você imagina? Ele já não gostava de São Paulo. Depois disso aí, pronto, piorou mais ainda. Abalou a cabeça dela, eles pagaram até psicólogo para psiquiatra, psicólogo para ela, porque ficou, aqui na cabeça dela girava. A cratera aberta durante a construção da linha 4 amarela do metrô de São Paulo era maior, mais profunda e matou 7 pessoas que estavam na região. Uma delas era o filho da dona Nilda. Os primeiros anos foram muito difíceis, porque nenhuma mãe, ela gera um filho, cria, educa, achando que um dia vai sepultá-lo, né? Wesley Adriano da Silva tinha 22 anos. Era cobrador de um ônibus que caiu no desabamento. A mulher dele esperava o primeiro filho do casal. E o que me deu a certeza que realmente era o corpo do meu filho que tinha encontrado foi os convites. Que naquele dia ele tinha saído, que era o convite do chá de bebê. Então, quando me entregam um papelzinho transparente com o celular do meu filho e com aqueles convites, aí ali, pronto, aí o mundo desabou ali para mim. Dona Nilda ganhou uma indenização na justiça, mas ainda luta para que o metrô coloque uma pedra na estação Pinheiros em homenagem às vítimas da obra. Porque para ter aquela estação que tem hoje, que eu não me atrevo nem a entrar ainda lá, aconteceu uma tragédia. E essa tragédia eu não quero que seja esquecida. Na casa da Zelma, os problemas na estrutura começaram antes do acidente no metrô. Começaram as obras, começaram as fissuras. E aí foi se transformando em rachadura. E a nossa preocupação foi crescendo, porque a gente não sabia o que podia acontecer naquele momento. Mas ninguém assumia. Dizia que a responsabilidade não era das obras. O comprometimento da estrutura dessa casa aparece em todos os lados. E aqui no segundo pavimento com ainda mais intensidade. Começando aqui pela sacada. Olha só, nesse muro tem uma rachadura que começa lá no alto e vai até o chão. Uma rachadura de fora a fora. O forro ali em cima também do telhado, olha só, bastante deteriorado. E a parede com uma fissura que ocupa toda a extensão acima da porta. Aqui embaixo, o degrau que dá acesso ao interior do imóvel parece ter até se descolado. Tem uma queda aqui esse terreno. Mas o que mais assusta está aqui dentro desse quarto. Olha a situação do forro. A sensação que dá para quem está aqui embaixo é de que ele pode cair a qualquer momento. Na época, a Defesa Civil esteve aqui, interditou um dormitório, que é aquele, como é um sobrado, em cima, porque eles acharam que aquele dormitório ia cair, sozinho. Quer dizer, não existe isso. Está interditado até hoje. Nós entramos com um processo contra a linha amarela e contra o metrô, e está em poder da Defensoria Pública. Mesmo tanto tempo depois, Zelma e a família ainda não receberam ressarcimento pelos danos na casa. Em 2016, 14 pessoas foram inocentadas pela justiça. 5 eram funcionárias do metrô de São Paulo e outras 9 do consórcio Via Amarela, contratado para a construção. Assim como em Pinheiros, os moradores da região da Nova Cratera também estão preocupados. Este condomínio residencial fica a menos de 200 metros dali. Na noite anterior ao acidente já estava um cheiro muito forte. Eu achei que era dos ralos, mas foi realmente por causa do acidente e foi bem intenso mesmo o cheiro. Não sei se já era algum vazamento, alguma coisa. Tinha gente comentando que estava vindo um cheiro antes do buraco, né? E aí no dia ficou muito forte o cheiro. A escavação para a construção da linha laranja começou em 2015 e parou no ano seguinte. As obras só foram retomadas em 2020. Há 1 mês e meio, no dia 16 de dezembro do ano passado, o Tatuzão foi acionado pela primeira vez. O Tatuzão tinha saído do outro lado, atravessou o rio com sucesso, sem problema, passou mais ou menos 14 metros abaixo do leito do rio,
mas passou muito perto do coletor tronco de esgoto. Passou a 3 metros abaixo apenas do coletor tronco de esgoto. A coletora, construída em 2020, é parte de um projeto de despoluição do Rio Tietê. Ela carreava dejetos de 9 bairros da capital paulista, com vazão de 2.240 litros de esgoto por segundo. A tubulação foi instalada abaixo aqui da pista local da Marginal Tietê e segue paralela ao rio. Do alto dá para ver que o ponto onde a coletora se rompeu fica bem próximo, a pouquíssimos metros, de uma estação de visita, ou seja, um local usado para fazer a manutenção da rede de esgoto. Com as informações que a gente tem hoje, é possível dizer que esse acidente não tem nenhuma relação com a obra do metrô? Esse acidente está completamente relacionado com a obra do metrô. A gente só não sabe qual foi o mecanismo exato. A concretagem da cratera era emergencial e necessária, só que isto, ao mesmo tempo que era necessário para segurança, trouxe um problema de perda de prova. Por quê? Lá embaixo estava o coletor rompido e a gente quer saber como ele rompeu, só olhando. A prova está concretada, agora não tem como chegar lá. Você acredita que os imóveis vizinhos vão sofrer um abalo estrutural? Olha, eu acredito que não. Mesmo porque as medidas contingenciais que foram adotadas, com lançamento de concreto, brita, argamassa em grande quantidade, teve a finalidade justamente de estabilizar o solo, né? 10 milhões de litros de esgoto já foram retirados dos poços e as obras do metrô poderão ser retomadas em breve. Mas as perguntas sobre as causas do acidente ainda precisarão de tempo para serem respondidas.